Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre operações elementares que a gente pode fazer com vetores. E aí, vamos para a aula? Bom pessoal, então agora que a gente vai falar sobre as operações elementares que a gente pode fazer com os vetores, a gente vai começar com a adição. Então sempre que a gente tem dois vetores, e eu vou chamar eles de U e de V, e esses vetores, para esse exemplo, a gente vai definir da seguinte maneira. O vetor U é o que aponta de A para B. Tá? Então aqui a gente tem o vetor U. E o vetor V, ele aponta de B para C. Aqui tem um detalhe importante, porque a gente falou na outra aula que os vetores não importa onde a gente desenha ele, né? Então não importa se eu desenho o vetor V aqui, ou se eu desenho ele aqui, ou em qualquer lugar do espaço. Então eu sempre vou, para uma questão de soma, escolher o início, a base do vetor V, na ponta, na seta, né, no final do vetor U. Então quando a gente vai fazer a soma de U com V, eu vou pegar o V e começar lá no início, aliás, no final do U. E aí, o que isso vai nos dar? Vai formar um triângulo, vai dar a informação, né, que o U vem de A para B e o V vem de B para C. Aí, o que é a soma? Como é que vai ser o vetor S, que é a soma dos dois? Então, se o U ele é igual ao vetor que vai de A para B e o V ele vai de B para C, então o S, o vetor S, ele vai ser o que aponta de A para C. Assim, ó, de A, que é a base do U, para o C, que é a ponta do V. Então a gente chama isso de método da linha poligonal em alguns lugares, né? A gente faz uma linha, tem um caminho e o início do caminho apontando para o final do caminho dá o vetor soma. Então, de A para C. E essa é a nossa soma de vetores. Simples, razoavelmente simples, tá? Mas notem que por enquanto a gente está falando ela na forma gráfica. Depois, quando a gente escrever os vetores na forma de componentes no sistema cartesiano, a gente vai ter essa mesma adição de vetores, só que como componentes. A partir dessa definição, elas vão ser consistentes. A partir dessa definição, a gente vai definir as propriedades da soma. A soma, então, ela é comutativa. O que isso significa? Se a gente pegar o vetor U com o vetor V, e se a gente inverter, pegar primeiro o V e depois somar o U, não importa, a gente sempre vai ter o vetor S. Tá? Então não importa se a gente pega um, depois o outro, porque se a gente pega o V e coloca aqui, ó, mesmo V, notem que não importa onde a gente vai fazer o desenho. Se a gente pega esse mesmo vetor V e desenha ele aqui, né, saindo do ponto A, e aí agora a gente pega o U e faz ele saindo da ponta do V, a gente tem aqui o vetor U, a gente vai chegar no vetor S. Então vai dar a mesma coisa, não importa se a gente faz primeiro o U, depois o V ou ao contrário, mesma coisa. Quando a gente fala de associação, né, é que se a gente fizer três vetores, né, com dois vetores a propriedade associativa não faz muita diferença, mas vamos pensar com três vetores. Se a gente tivesse mais um terceiro vetor, a gente tivesse U mais V, que é o vetor S, e a gente soma com um vetor W. Assim. Então, vai dar o mesmo resultado se a gente pegar a soma desses dois aqui e somar com um terceiro vetor, ou se a gente associar de outra forma. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, o U e somar com o resultado de V com W. A gente vai chegar no mesmo vetor final, tá? Depois a gente vai rever então também como componentes de vetores, vai ficar bem interessante a gente confirmar essas propriedades. Depois o vetor nulo. O que é o vetor nulo? Aquele vetor que a gente é definido por um segmento de reta nulo, né? Que tem comprimento nulo. Então é o início do vetor
e o final é o mesmo ponto, não tem nem representação gráfica. Quando a gente pega um vetor u e soma com o vetor nulo, né, ou pega o vetor nulo e soma com o vetor u, isso aqui vai dar o próprio vetor u, então a gente não altera. O vetor nulo é o vetor que na soma não altera o vetor. Então a gente faz uma operação de soma com o vetor u e obtém o próprio vetor u. Então esse é o vetor nulo. Tá? E o vetor oposto, lembram que se a gente tem um vetor que vai de A para B, a gente vai ter o vetor oposto, é o que vai de B para A. Então a gente vai chamar isso aqui de menos u. Então o vetor oposto é o vetor que quando a gente soma o u com o vetor oposto dele, que é o menos u, isso aqui vai dar o vetor nulo. Por quê? Porque a gente vai pegar e sai de um ponto e vai para o outro, né? Sai do A, vai para o B, depois volta para o A, porque a soma, né, é o A com ele mesmo. Então a gente tem o vetor que é definido por um único ponto, que é o vetor nulo. Tá? Isso aqui também é associativa, né? Deixa eu apagar aqui. A gente também pode fazer o menos u somado com o u. Então o oposto, um vetor somado com um oposto, ou o oposto somado com o vetor, isso daqui vai dar o vetor nulo. Beleza? Então vamos para subtração de vetores. Bom, então a diferença de vetores ou subtração entre vetores, a gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, eu peguei o vetor u e o vetor v, eu desenhei o vetor v já aqui, junto na mesma base do A, tá? E a gente vai chamar o vetor d, que é o vetor diferença, de u menos v, né? Poderia ser ao contrário, você vê que agora não é comutativo. O que vai ser comutativo é porque quando a gente olhar essa diferença como a soma, tá? Então a gente vai olhar da seguinte maneira, a gente vai pegar o d e vai pegar o u somado com o vetor menos v. É isso que a gente vai ver como diferença entre vetores. Então a gente tem o vetor v e a gente tem o vetor menos v. A gente pode pegar o vetor v e desenhar ele aqui para o outro lado, assim, ó. Assim, eu vou desenhar o vetor v aqui, acho que vai dar para entender qual é a ideia. Então esse aqui é o menos v, todo mundo concorda? Pega o v, inverte, faz a mesma direção, inverte o sentido, o mesmo módulo, né? Claro, pode não estar bem certinho o mesmo módulo aqui, porque eu faço à mão, mas enfim. Então eu pego o menos v, e aí eu também posso pegar esse menos v e colocar lá na ponta do b, tá? Então eu vou pegar esse menos v e colocar aqui, ó, lá na ponta do vetor u, que é o ponto b. Então eu vou tentar desenhar o v aqui, aliás, o menos v, menos v. E o que a gente viu? É que a soma de um vetor com outro, a gente liga os pontos, né? Então eu pego, ó, eu tenho o u somado com o menos v, então o vetor diferença é o vetor que aponta daqui, ó, da base do u para a ponta do menos v. Aqui, ó. Tá? Então esse é o vetor d, que é o vetor diferença. Tá, pareceu meio complicado? Pode até ser, mas se vocês prestarem atenção, esse vetor d aqui, ó, estão vendo que essa linha aqui, ó, é paralela àquela, ou pelo menos é um pouquinho torto, mas é paralelo, tá? Então a gente vai pegar, ó, por semelhança de triângulos, a gente vê que esse lado aqui é exatamente igual a esse aqui, ó. Então fazer a diferença entre o vetor u e o vetor v, ó, entre o vetor u e o vetor v, é a mesma coisa que a gente ligar as pontas, ó, coloca a base dos dois junto e liga a ponta do v com o u, tá? Qual que eu vou ligar? Quando a gente pega, qual que é o sinal positivo aqui, ó, o que não aparece? Tá no u? Opa, borrei tudo aqui. Tá no u? Então o vetor d ele vai apontar para o u e a base do vetor d vai sair do v. Então ele sai daqui e vai para lá. Se a gente fizesse, eu vou fazer um outro vetor, eu vou fazer o vetor d2, tá? Ele seria, o vetor d2 seria o, aliás, opa, errei, eu vou fazer o v menos u.
Então, se a gente fizesse o contrário, fizesse o V menos o U, então a gente pegaria mais menos U, e aí a gente inverteria, a gente inverte. Ele vai vir para cá, esse D2. Só que notem que o D2 ele é menos o D. Então aqui, ó, menos o D, né? Seria a diferença. Se o U menos V é o D, então o V menos U é menos o D. Então, ó, se o U menos V é o vetor D, que é a diferença entre U e V, então a diferença entre V menos U é igual a menos U menos V. Então a gente só inverte, tá? Então, não sei se ficou claro, mas eu espero que tenham compreendido. Quando a gente vai fazer o U menos o V, a gente vai apontar do V para o U. E quando a gente vai fazer o V menos o U, a gente vai apontar do U para o V, ok? Então, espero que não gere confusão. E outro ponto interessante aqui, quando a gente fala de subtração, é que a gente pode ver, ó, que se a gente tem o vetor U e o vetor V, e a gente escreve os dois dessa forma aqui, a gente tem o que a gente chama de regra do paralelogramo. A gente pode fazer uma linha paralela a esse V aqui em cima, assim, ó, tá? Traçar uma linha paralela e traçar uma linha paralela ao U aqui na base do V. Então, isso daqui sendo paralelo a esse e essa paralela a essa. Aqui ficou um pouco torto, vou melhorar um pouquinho. Assim. Você vê que essas duas linhas, elas se cruzam num ponto. Esse ponto, então, se aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, eu vou chamar isso aqui de D. Então, o ponto D, ele é o ponto que nos dá a soma. Tá? O vetor soma, ele vai até lá, porque a gente vê que o V está aqui e o U está aqui, ó. Então, aqui também mostra que é comutativo, não importa se a gente faz U mais V ou V mais U, ambos dão o vetor S, que é o soma. Por outro lado, a gente tem aqui, ó, para baixo, né, o vetor D, o vetor U menos V, aliás, para cima, ó, já estou invertendo, né? Tem que cuidar para não confundir. Então, para cima é o U menos V e para baixo aqui é o V menos U. Então, só nesse paralelogramo a gente tem a definição da soma, que até eu poderia ter feito assim, ó, U mais V, né? U mais V. Aí você tem a diferença de U menos V, que aponta para a ponta do U, e o V menos U, que aponta para a ponta do V. Tá? Então, as propriedades, elas vão ser as propriedades da soma, se a gente tomar o cuidado de identificar a diferença como sendo a soma, né, de um vetor com o oposto do outro. Tá? Então, agora a gente vai ver a multiplicação de um vetor por um escalar ou um número real. Bom, pessoal, então quando a gente faz a multiplicação de um escalar por um vetor, ou seja, um número real, né, a gente vai chamar isso de escalar, porque na física geralmente a gente chama de escalar por representar grandezas escalares, né? E aí o vetor já é a entidade matemática que tem módulo, direção e sentido. O que vai acontecer quando a gente multiplica esse vetor V por um escalar K? Nota que o K ele é um número real que ele pode ir. Todos os números reais vão de menos a mais infinito, né, passando pelo zero, e também a gente vai ter as frações, né? Então, na verdade, é qualquer número, só a gente excluiria dos reais os imaginários, nesse caso aqui. Então, quando a gente tem um vetor multiplicado por um número real, a gente vai ter um outro vetor, que a gente vai chamar de P, que é o vetor produto, né? Esse vetor ele vai ter as seguintes características. O vetor P ele vai ter um módulo, o módulo do vetor P, ou seja, a distância entre o início e o final dele, né? Ele vai ser igual ao módulo
do escalar vezes o módulo do vetor v. Então imagine que a gente tem um escalar que é 2 e o vetor v que tem tamanho 2. Então o módulo do p vai ser 2 vezes 2, que é 4. Agora imagine que a gente multiplica por um escalar negativo, tipo menos 2. Então a gente pegaria o módulo dele. Então em vez do menos 2 a gente põe o 2 vezes o módulo do v, que é 2, ficaria o mesmo módulo 4. O que mudaria aqui? Quando a gente fala do vetor v multiplicando um escalar, um número real, né? O vetor p, que é a multiplicação do número real por um vetor v, esse vetor resultante ele tem a mesma direção de v. Então ele é paralelo ao v, tá? Ele tem a mesma direção. O sentido já vai depender se o k ele é positivo. Se o k é positivo, então ele tem o mesmo sentido. Agora, se o k for negativo, então ele tem o sentido oposto. Tá? Então o sinal do k vai indicar o sentido. A direção é sempre a mesma do v. E o módulo depende do módulo do k. Ok? Então, o que esse número real está fazendo com o vetor v? Ele, na prática, ele está esticando ou comprimindo o vetor v. Então, veja aqui comigo. Se a gente tem esse vetor v aqui e a gente multiplica ele por menos 1, a gente tem o vetor menos v. O menos v é o vetor oposto. Por outro lado, se a gente multiplica ele por 2, então a gente vai ter uma vez o tamanho do v. Olha, mesma direção, então ele é sempre paralelo, vai estar sempre paralelo a essa linha, essa reta que dá a direção do v. Então a gente vai ter, se a gente pegar o 2v, a gente vai multiplicar por 2 o módulo, e esse aqui vai ser o vetor p resultante. Opa, ficou meio tortinho aqui. Então olha só, mesma direção, mesmo sentido porque 2 é positivo, sentido oposto se fosse negativo, e você estica o vetor v. Então 2v ele tem 2 vezes o v. Então multiplicar por um escalar é esticar. Inverter o sentido se for negativo. E se por um acaso multiplicar por um número menor do que 1, ou seja, 0,5, tá? 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então a gente vai comprimir esse vetor v pela metade. Então a metade dele aqui, ó. A gente precisa de 2 vetores 0,5v, né? A gente pega 2 vezes aquele vetor 0,5 para chegar no vetor v. Então, é essa a característica, essa é a operação que a gente vai fazer quando multiplica por um escalar. Beleza? E quais são as propriedades? As propriedades, elas vão ser... a gente vai começar com a associativa. Então, associativa para o escalar. Como assim? A gente pode pegar um A que multiplica um BV. Isso aqui vai ser igual a gente fazer AB vezes V. Então, se a gente tem 2V e vai multiplicar por 4, a gente vai ficar com 8V. É a mesma coisa que a gente pegar 2 vezes 4 e ficar com 8. Então, ela é associativa, né, com os escalares. Ela é distributiva para adição de escalares. O que isso quer dizer? Então, a gente vai ter, olha só, se a gente fizer A mais B vezes o vetor V, é a mesma coisa que a gente pegar o AV e somar com o BV. Então, ela é distributiva na soma de escalares. O A distribui, né? O A com o V e o B com o V. Tá? Então, é distributiva com a soma de escalares. Ele também é distributiva com a soma de vetores, ou seja, se a gente tem um A vezes U mais B, mais V, desculpa, vou pegar aqui o apagador. Mais V.
Então, é a mesma coisa que a gente fazer o A com o U e a gente depois somar o A com o V. Certo? Então, aí a gente vai fazer a soma desses vetores aqui. Mesma coisa aqui. E a identidade é o seguinte. Se a gente multiplica por um vetor U, aliás, a gente estava fazendo com o V, vou seguir no exemplo. Se a gente pega qualquer vetor e multiplica por 1, a gente tem o próprio vetor. É a mesma coisa que aconteceu quando a gente viu a propriedade da soma e somou com o vetor 0. Então, o vetor 0, ele não altera a soma. O escalar 1 não altera o produto entre escalares, ok? Então vamos ver um exemplo de como isso funciona na prática. Bom, pessoal, eu separei dois exemplos aqui para ilustrar as operações que a gente definiu antes. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem esses três vetores, que é o V, o U e o W. Tá? Eles estão no plano, a gente não vai tentar trabalhar em 3 dimensões aqui, porque é difícil de desenhar, mas já dá para dar uma ideia. Aí a gente quer representar graficamente a soma desses três vetores, essa combinação desses três vetores, que a gente chama de combinações lineares, tá? Mas a gente vai ver mais tarde depois exatamente esse conceito. Então a gente tem duas vezes o vetor U. Quando a gente pega o vetor U aqui, quando a gente multiplica por 2, a gente está fazendo duas vezes o U, é uma coisa assim, ó. Pega duas vezes o tamanho do vetor U. Tá? Esse é 2U. Eu vou desenhar esse vetor aqui, ó. Então, esse aqui é duas vezes o vetor U. Aí, a gente vai colocar na ponta do U o menos 3V. Quem que é o V? É esse aqui. Menos 3, a gente vai inverter o sentido e multiplicar por 3 o módulo desse vetor. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3. Então, como se esse daqui fosse o menos 3V. Então, eu vou desenhar esse vetor aqui, ó, na ponta do U. Então, aqui eu tenho menos 3V. E aí, por último, a gente tem mais metade de W. Imagine que, na verdade, a gente está multiplicando por 0,5 ou dividindo por 2. É a mesma operação. Eu vou dividir esse vetor no meio aqui. Notem que o sinal é positivo, então é o mesmo sentido. Então, aqui a gente tem o menos 1 meio. Aliás, o 1 meio de W. Então, é esse vetorzinho aqui, que eu vou desenhar ele aqui na ponta do menos 3V aqui. Então, esse daqui é meio W. Notem que não importa se a gente sai daqui, ó, desse ponto, que eu vou chamar de A, tá? E eu vou chamar esse ponto final de B. Não importa se eu começo com o menos 3. Ó, eu vou até fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou fazer um meio de W aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Direitinho, deixar simétrico é difícil. Talvez com umas aulas de desenho. Então aqui eu coloco o meio W. Aqui eu vou colocar o menos 3V. E aqui eu vou colocar o 2U. Notem que os dois levam para o mesmo ponto. O que é a soma? É quando a gente liga o início para o final. Então é esse vetor que aponta do início para o final. Não importa qual a ordem que a gente use. Não importa se a gente faz o 1 meio de W primeiro, o menos 3V e depois o 2U. Não importa se a gente faz primeiro o menos 3V e depois os outros dois. Não importa a ordem, tá? Esse daqui vai ser o nosso vetor soma. Beleza? Espero que tenha ficado claro, tenham compreendido. O segundo exemplo aqui, ele nos dá esse paralelograma. O nosso paralelogramo é ABCD. E aí você tem dois pontos médios aqui, as medianas entre AB, que é o N, e a mediana entre C e D, que é o M. E aí vamos tentar desenhar, ou pelo menos representar, quais são essas somas aqui, ó. Na letra A, a gente tem o vetor AD mais AB. Então a gente pega o vetor AD, é esse vetor aqui. Esse é o AD. E aí a gente pega o AB, que é esse aqui.
Quando a gente quer fazer a soma dos dois, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar, ó, notem que a gente pode pegar esse AB, é o mesmo que o DC, né? É esse mesmo aqui. Então a gente pode simplesmente ligar o A com o C. Então aqui é o vetor que liga A com o C. Esse aqui, ó, na diagonal, certo? Na letra B, a gente tem o BA mais DA. Então a gente pega o B com o A aqui, fica meio riscado, mas vocês estão acompanhando, então vamos entender. O B com o A, e aí a gente vai pegar o D com o A, o DA, aqui. Como é que a gente vai fazer a soma desses dois aqui? Primeiro, olha, para a gente trabalhar em cima do paralelogramo aqui, a gente sabe que, ó, esse BA é o mesmo que o CD, é esse mesmo aqui, ó. E o DA é o mesmo que o CB. Mas se bem que essa segunda operação não precisava. Porque olha só, se a gente vem daqui para cá e soma com esse daqui, é a mesma coisa que vir de C para A. Então aqui é igual ao CA. Depois a gente tem o AC menos BC. Então ó, a gente já tem o AC aqui menos o BC. Então olha só, a gente vai pegar o AC, esse aqui é o BC, é para cá, ó. Né? Então o AC menos o BC é a mesma coisa que eu pegar o BC, fazer o CB, né? Inverto ele e somo. Então esse daqui a gente vai tomar o cuidado de fazer assim, ó, o AC mais o menos BC, que no caso é o CB, né? É o CB. Então é o AC mais CB. Então é a mesma coisa que esse vetor que aponta de A para B. Então, esse daqui é o AB. Ok? Depois a gente tem o AN mais BC. AN é esse aqui e BC é esse aqui, ó. Então o BC é o mesmo que liga o N com o M. Então a soma dos dois vai fazer o A ir pro M. Então aqui a gente vai ter o AM. Ok? Depois o MD, que é esse, ó, tá ficando riscado. O MD mais o MB. Nossa, MB aqui embaixo. Então ele vai parar aonde esses dois aqui? Bom, veja que o MD é igual ao BN. Então eu posso simplesmente vir para cá e depois vir para cá. Ó. Aonde que eu paro? No N. Vejam que a ordem não importa. Não importa, né? Nem a posição e nem a ordem. Então esse daqui, ó, MD, que ele veio para cá, eu posso usar ele aqui. E o MB, que ele vem para cá, depois esse, né? Então aqui na verdade eu estou fazendo duas operações, né? Eu troco de lugar e troco a ordem também, faço uma comutativa aqui. Então eu tenho, o resultado é daqui para cá, é o M para o N. Então a gente saiu do M, né, MB, e chegou no N. Ok? E por último, tá? A gente poderia ficar brincando um tempão aqui, mas enfim, BM, que é o que aponta para cima aqui, e aqui menos metade de DC. Então, olha só, DC é esse cara aqui, ó, que vai daqui para cá. Metade é só até o M. E menos, então, a gente inverteu o sentido. Então, a gente tem esse cara aqui, ó, que já está desenhado. Então, a gente tem o BM. BM vem daqui para cá. E depois a gente usa esse daqui, ó, o MD, né? Então, esse daqui é o equivalente ao MD. Então, a gente sai do B, vai para o M e depois termina do D. Então, o B, D. A gente sai do B e vai para o D. Então, dá. Bom,
Espero que não tenha ficado muito confuso, eu acho que deu para acompanhar, se vocês acompanharam o raciocínio e entenderam a lógica. A gente vai encerrar a aula com esse exemplo, né, das operações elementares com vetores. A gente viu a soma de vetores, a gente viu a diferença entre vetores, que na verdade é a soma com o oposto, né? A gente viu a multiplicação por um escalar e tudo isso está resumido nesses dois exemplos aqui. Beleza? Então, espero que tenham entendido a aula. Então essa foi a nossa aula sobre operações elementares e a nossa próxima aula vai ser sobre combinação linear de vetores. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, mande suas dúvidas lá para o fórum e se vocês tiverem a oportunidade de ajudar alguém, tirando a dúvida de alguém, isso é uma forma muito importante de aprendizado, ok? Então, até a próxima aula.